Os desafios da conversão. Quando a pessoa se converte a Jesus, ele passa por problemas e dificuldades de aceitação. Como enfrentar isso? Como lidar com essas coisas? Como lidar com esse desafio de ser aceito após aceitar Jesus? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios da conversão, os desafios da vida após a aceitação do Evangelho. Desde o momento que nós aceitamos a Jesus, Ele muda a nossa vida e passa a fazer algumas mudanças na nossa essência, a ter algumas mudanças no nosso caráter. Nossas atitudes começam a ser diferentes. E muitas das vezes nós não conseguimos ser entendidos por aquelas pessoas que nos conheciam antes dessa nossa mudança. Jesus entra em nossas vidas fazendo uma mudança interior. Ele muda o nosso caráter, Ele muda todo o nosso jeito de pensar. Ele faz uma mudança muito forte de dentro para fora. Nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos a graça do Senhor. Nós passamos a ver o mundo de outra forma. Mas quando eu vou falar isso para alguém, elas duvidam, porque me conheciam antes e duvidam que eu mudei, porque para o mundo as pessoas não mudam, mas existe um que pode mudar a vida de qualquer pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Então vamos ver o que nós podemos fazer para testemunhar desse amor sem ter resistência e mostrar realmente o que aconteceu em nossas vidas. Nós podemos perceber que o apóstolo Paulo também passou por isso. Ele se converteu. Na verdade, houve um ápice na sua vida, onde ele passou por um momento de decisão. Foi justo no momento em que ele caiu do cavalo. E Deus manda Ananias, um discípulo que morava em Damasco, ir ter um encontro com Saulo, porque todos conheciam a vida anterior de Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia, prendia, matava os cristãos. Então Ananias fica de uma certa forma relutante. Em Atos 9:13 diz o seguinte: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o seu nome. Nós podemos ver que Ananias ele tem uma certa resistência e ele fala a verdade. Ananias não estava mentindo, ele não estava inventando uma desculpa, era fato. Saulo era perseguidor da igreja. Mas acontece que Saulo já havia se convertido. O que é uma conversão? Conversão é quando você está indo num caminho e você encontra uma rotatória e volta para trás. Ou seja, você convergiu, mudou a direção. Saulo ele se arrependeu de ser perseguidor da igreja. Mesmo assim, Paulo enfrenta uma dificuldade de ser aceito. E nós podemos ver mais à frente no mesmo capítulo. E quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos. Mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então nós podemos ver que no primeiro momento ali da conversão de Paulo, ele encontrou sim resistência dos demais discípulos. Quando nós nos convertemos, nós também encontramos essa resistência. Pessoas que não acreditam na nossa mudança. Mas acontece uma coisa muito interessante, que existe uma fórmula de você convencer que mudou. Verso 27. Então Barnabé, o que buscou Paulo, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho viu o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente, no nome de Jesus. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Verso 29, parte A. E falava ousadamente no nome de Jesus. Nós podemos ver que há uma fórmula em que Paulo usou para convencer os demais discípulos que ele também era discípulo. Coisas que outrora ele perseguia, ele passou a defender. O nome que ele rejeitava, ele passou a defender. O que é arrependimento?
nós podemos ver um conceito muito amplo sobre arrependimento. 2 Coríntios 7,9 diz o seguinte: agora folgo não porque fostes contristados ou entristecidos, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois foram contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano nenhum. Verso 10 diz mais: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Nós podemos ver que o arrependimento ele é precedido de uma tristeza. Aquela tristeza que te faz parar, repensar, reavaliar e convergir. O arrependimento é uma mudança de postura, em que nós somos constrangidos a mudar de atitude. Coisas que nós fazíamos que desagradava a Deus, a gente passa a não querer mais fazer aquilo. E quando a gente lembra que a gente fazia tal coisa, opera a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus nos faz arrepender, mudar o curso, voltar do caminho que estávamos andando. E isso é expresso por atitudes. João Batista ele batizava focado no arrependimento. O batismo nas águas marca a inserção da pessoa na vida com Cristo, movida por um arrependimento. João Batista nos dá uma informação muito importante sobre arrependimento, em Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verso 11, parte A, diz o seguinte: eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento. João Batista ele pregava o arrependimento, ele pregava uma mudança de vida, onde ele dizia que o arrependimento teria que produzir frutos para ser genuíno. Porque, na verdade, ninguém vai saber se eu me arrependi se eu não mostrar. E outro texto que vai fortalecer essa ideia é Hebreus 12:16. E ninguém seja fornicador ou profane como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, sua bênção. Porque bem sabeis que, querendo ele, pois ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós podemos perceber que o arrependimento ele vem seguido de atitudes pelas quais as pessoas podem ver em nós que nós somos de Cristo. Não só de palavras ou de vãs lágrimas, mas é necessário que dispensemos uma atitude que abone a nossa fé, para que nós possamos pregar a palavra. As pessoas precisam ver que nós nos arrependemos. Só assim nós vamos ter crédito para pregar para elas. Na verdade, o empecilho não é aquilo que nós fazíamos anteriormente. É a falta do que nós não fazemos hoje, mostrando a diferença de antes e depois. As pessoas precisam ver a nossa mudança. As pessoas precisam olhar em nós e ver Cristo, refletido em nossas atitudes, mostrando os frutos do arrependimento. Que nós possamos mostrar esses frutos. Que as pessoas possam olhar e ver Cristo em nossas vidas. Se você sente que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.